Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Chimba, eu sou médico do esporte e pós-graduado em nutrologia. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo atualmente, da quarentena no coronavírus, né? E sobre os retornos ao esporte após todo esse período. Pessoal, o que acontece? Esse vírus é um vírus novo, então ninguém no mundo ainda sabe como ele, ao certo, todo tipo de comportamento dele e nem como ele vai afetar nosso corpo pensando em atividade física. Então é uma coisa que todos estão aprendendo. E pelo mundo todo, as sociedades de medicina esportiva, os médicos do esporte, junto com todas as autoridades, estão tentando formular, baseado em ciência, protocolos para o retorno gradual ao esporte. Pensando nesse período de confinamento, né? Como que eu tentei fazer com os atletas que eu acompanho? Eu expliquei para eles que é o seguinte, é impossível a gente manter o nosso nível de aptidão física que a gente tinha no período que você está treinando forte, que você está treinando certinho, que você tem academia, que você tem um campo, que você tem uma pista para fazer o treino, né? É muito diferente de você treinar num espaço restrito, dentro de casa, sozinho. Os esportes coletivos, você treinar sozinho, você vai ter uma queda de rendimento por vários motivos. Esse período de confinamento, ele não vai afetar só o físico, né, das pessoas, dos atletas, afeta muito o psicológico também. Então isso tudo acaba gerando uma queda de desempenho. Então a minha conversa com os atletas que eu acompanho foi a seguinte: nesse momento é super importante a gente tentar manter uma alimentação equilibrada, um treino adequado ao espaço, né? E o importante é o que? A gente tentar não perder. Óbvio que perda de massa muscular, perda de desempenho, perda de aptidão cardiorrespiratória, né? de preparo cardiovascular. Óbvio que isso todos acabaram sofrendo, até quem não é atleta de ponta, né? Todos os atletas, até os amadores. Mas o importante que eu conversei com todos é o seguinte: a gente tinha que perder o mínimo possível. Todas as sociedades fizeram alguns protocolos. De todos eu vou tentar fazer um apanhado geral aqui para vocês sobre esses protocolos aí de retorno ao esporte. Há algumas divergências entre algumas partes do mundo, alguns continentes, tudo, mas eu acho que todas preconizam o retorno gradual ao esporte. Algumas com um tempo maior de retorno, transição até o alto desempenho, o esporte competitivo, e outras com um período mais encurtado, tá? Eu vou basear minha fala muito no protocolo que foi publicado no Brazilian Sports Journal Medicine. Então, assim, só para a gente lembrar um pouquinho os sintomas mais comuns do coronavírus, né? Dor articular, dor muscular, perda de olfato, perda de paladar, sintomas respiratórios, né? Falta de ar, tosse, sintomas semelhantes à rinite alérgica, né, nariz escorrendo, sintomas gastrointestinais, dor de barriga, diarreia e febre, tá? A febre, em geral, o que tem corte de temperatura que eu vi que foi bastante utilizado era de 37,5 para barrar alguma pessoa de entrar em algum ambiente e ter uma suspeita um pouquinho maior do coronavírus. Então, dito isso, vamos falar então do retorno ao esporte. A gente vai ter a diferença dos esportes individuais e dos esportes coletivos, que são um pouquinho mais complicados, né, que envolvem treinos em equipe, tá bom? Mas de maneira geral, o que se fala de protocolo, tá? Então, pelo Jornal Brasileiro de Medicina Esportiva, a gente tem que cumprir pelo menos esses 3 fatores, que são o quê? A pessoa teve sintomas leves a moderados, ela tem que ter tido pelo menos 10 dias de repouso e 7 dias sem nenhum tipo de sintoma e sem estar usando nenhum tipo de medicamento, analgésico, anti-inflamatório ou qualquer medicamento que vá diminuir a intensidade de qualquer tipo de sintoma. Cumprindo esses 3 quesitos, aí a pessoa está autorizada a voltar aos esportes. Só que isso tem que ser de forma gradual. E essa forma gradual, o período mínimo para a pessoa voltar no nível de treino competitivo são 17 dias. Então eu vou roubar aqui na minha colinha, estou com o artigo aberto aqui na minha tela, tá? Foi dividido em 6 estágios, tá? Sendo que o 6º estágio é o estágio do retorno à competição. Então, o primeiro estágio, ele descreve como a atividade preconizada um período mínimo de descanso, tá? É permitido o quê?
caminhadas e atividades do dia a dia, né, sei lá, lavar uma louça, cozinhar, enfim, essas coisas. A duração desse período é de 10 dias. Então, assim, por 10 dias a pessoa só vai poder fazer esse tipo de atividades, tá bom? O objetivo desse período é o quê? É permitir que a pessoa se recupere, que ela proteja, tenha uma proteção da sua parte cardiorrespiratória, porque foi um sistema como um todo, cardiorrespiratório, imunológico, tudo, acabou sofrendo com a infecção nesse período. E é super importante o quê? O monitoramento dos sintomas nesse período, para ver se você não vai ter nada. Então, o estágio 2, eles preconizam depois desses 10 dias, o estágio 2 ele vai durar no mínimo 2 dias. Então, vão permitir atividades um pouquinho mais leves, né? Então, andar, um trote leve, né? Bicicleta estacionária é permitido e nenhum tipo de treino de resistivo é permitido. Tá? E a partir do estágio 2, eles já começam a olhar para a nossa frequência cardíaca. Então, permitido que você chegue até, no máximo, até 70% da sua frequência cardíaca máxima. Então, você tem que manter, a atividade tem que ser leve a ponto de estar sempre abaixo de 70% da sua frequência cardíaca. Tá? A duração aí da atividade, eles preconizam que tem que ser menos que 15 minutos. E aí o objetivo é você gerar um estresse maior para o seu coração, aumentar a frequência cardíaca, tá? Do que era na fase anterior. E sempre, óbvio, em todas as fases é sempre importante sempre monitorar os sintomas e aquilo que a gente vai sentir. O estágio 3 foi dividido em duas partes, o 3A e o 3B, sendo que o 3A, a frequência dos treinos vão aumentar, os movimentos mais simples vão ser permitidos, estão permitidos todos aqueles do estágio 2 e atividades de exercícios coordenativos para corrida, que são mais específicos. Nesse período é permitido que a frequência cardíaca chegue até 80% da frequência cardíaca máxima para a idade ou para o atleta, para quem já fez teste ergométrico, e a duração vai aumentar para 30 minutos de duração as atividades. Então é progressivo, tá, gente? Então, o objetivo é o quê? Aumentar a carga gradualmente, de forma que gere um pouquinho mais de fadiga para o atleta, mas que isso seja um pouquinho controlado, tá? E sempre observar esses sintomas de fadiga, se a pessoa está muito cansada, tudo, e preconizar sempre a recuperação até o próximo treino. No estágio 3B, então no 3A aumentou a frequência de treino e no 3B vai aumentar a duração dos treinos. Então nesse caso a gente vai progredir tudo aquilo que a gente estava fazendo. Os exercícios permitidos vão ser treinos mais complexos, a frequência cardíaca ainda é até 80%, só que aí a gente vai fazer uns treinos de até 45 minutos. Então aí já vão ser permitidos exercícios coordenativos, exercícios táticos, exercícios de habilidade do atleta. Mesma coisa, monitorando sempre os sinais objetivos. O estágio 3A ele tem duração mínima de 1 dia e o estágio 3B também duração mínima de 1 dia, tá bom? A partir do estágio 4, a duração mínima dele vai ser de 2 dias, tá? Então, nesse estágio, a intensidade dos treinos vai aumentar, os treinos normais vão ser permitidos, que volte ao treino normal, só que a frequência cardíaca ainda vai ter que ser respeitada em até 80% e a duração tem que ser de menos de 1 hora. E é isso, vai aumentando. No estágio 5, o treino vai aumentando progressivamente, então tudo você vai aumentando progressivamente. O período mínimo para a gente chegar nele seriam os 17 dias que eu falei anteriormente. E a partir do 5º estágio, a gente já passando esses 17 dias, a gente já pode ir para o estágio 6, que seria o último estágio, que é o estágio de competição, que é o estágio de lapidação dos atletas, para entrar, um termo que a gente usa muito na medicina esportiva, que é o overreaching, né? Tem uma ressalva, os atletas que tiveram sintomas mais graves, eles vão ter que passar por alguns exames, tá? Uma das coisas que é mais perigosa que pode acontecer com esse tipo de infecção viral é uma coisinha que chama miocardite, que é uma inflamação do tecido do miocárdio, que é o nosso tecido cardíaco. Isso pode gerar até a morte. Então, assim, esses atletas vão ter que ser muito bem monitorados, vai ter que fazer um eletrocardiograma, pode ser necessário um exame que chama Holter, um ecocardiograma, enfim, exames mais específicos para investigar isso. Tem alguns trabalhos que mostram que essa miocardite, ela pode ocorrer se você voltar muito rápido em um treino muito intenso, ela pode ocorrer em até 3 a 6 meses após a infecção. Então é muito importante que a pessoa passe por uma avaliação cardiológica. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar, tá? Então retorno progressivo, carga progressiva, passando por todas as fases de treinamento, que nem é feito numa fase de pré-temporada. Bom, pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu espero que esse vídeo ajude vocês e que tenha sido um pouquinho esclarecedor. Não esqueçam nunca, né, da qualidade do sono,
do descanso e da alimentação. Mandem suas dúvidas e até a próxima, pessoal!